Olá amigos, olá amigas, meu nome é Pedro e hoje nós vamos continuar o nosso projeto Jornadas falando um pouquinho de hipnose numa visão sistêmica. Eu acredito que a hipnose é uma ferramenta fundamental para o nosso autoconhecimento, é uma ferramenta fundamental para dar uma contribuição nessa nossa compreensão de visão sistêmica. Muitas pessoas, por falta de informação, tem muito medo, muitas crenças negativas em relação à hipnose, tá certo? As pessoas acham, por exemplo, que através da hipnose alguém pode fazer elas a fazer alguma coisa que elas não queiram. Ou então as pessoas acham que quando tem uma experiência de hipnose, elas vão entrar num estado em que elas vão estar dependendo do terapeuta. Ou então elas acham que quando elas entrarem num estado de hipnose, elas não vão estar mais aqui, elas vão estar dormindo, tendo em vista aí essa similaridade entre hipno e sono, né, que a gente conhece. Sabe que, na verdade, hipnose vem de hipnos, e hipnos era um deus grego, que era o deus do sono. Então a gente entra num estado realmente semelhante ao sono, vocês vão compreender isso, mas é importante quebrar essas crenças negativas, essas ideias, esses medos, esses preconceitos sobre a hipnose, tá certo? Então, primeira coisa, a gente não dorme quando a gente faz hipnose. A gente entra num estado de relaxamento mental, onde a nossa mente consciente ela fica mais relaxada. E através da hipnose a gente entra num estado mais profundo, num estado mental mais ampliado, e dentro desse estado mais ampliado a nossa mente ela vai receber sugestões do terapeuta, que são scripts, são padrões que têm o objetivo de transformar alguma coisa dentro das nossas vidas. Seja essa alguma coisa, alguma crença, alguma experiência negativa, algum sofrimento, algum bloqueio, alguma limitação internamente. Então deixa eu dar um exemplo bem claro para você, que eu sempre gosto de falar isso para os meus clientes. Imagine um elefante rosa, tá certo? Então, a partir do momento em que eu digo imagine um elefante rosa, a sua mente automaticamente cria essa imagem do elefante rosa. Isso já é hipnose, tá certo? Então você está aqui acordado, você está aqui vendo esse vídeo comigo, você está aqui falando comigo, me acompanhando, mas ao mesmo tempo, quando eu dou essa sugestão, imagine um elefante rosa, você já está imaginando, você acaba que quase que não tem outra escolha. Você entra nesse estado de imaginar esse elefante rosa. Agora imagine você num estado de relaxamento, com os olhos fechados, com a respiração mais profunda. Tudo isso vai fazer com que você visualizasse muito menos o ambiente externo, e o ambiente interno, o ambiente mental, se torna muito mais claro. Então é como se o elefante rosa ficasse muito mais real ou muito mais visível para você. Não visível do jeito que você está me vendo, não ouvindo do jeito que você está me ouvindo, de uma maneira real, mas sim de uma maneira muito mais concreta, muito mais palpável. Então, na verdade, a hipnose é isso. Você vai entrar num estado de relaxamento, você vai estar sempre acordado, vai estar sempre acompanhando ali o profissional que vai lhe conduzir, e esse profissional ele vai lhe dar uma sugestão, que não vai ser o elefante rosa, mas sim vai ser uma sugestão para vencer algum bloqueio interno, para transformar alguma crença negativa, transformar alguma experiência negativa, tá certo? E através dessa hipnose, o grande objetivo é que a gente entre num processo de saúde e cura integral, tá bom? Então, na verdade, a hipnose ele é um processo de cura e de transformação significativa. Através da hipnose a gente transforma imagens, transforma significados, transforma bloqueios, crenças, padrões mentais e emocionais que estão às vezes muito arraigados na nossa mente inconsciente. Às vezes as pessoas também têm a ideia da hipnose como ligada ao passado. Eu vou entrar num estado de hipnose para saber o que é que aconteceu na minha infância, o que é que aconteceu na minha adolescência, e isso vai me libertar. Pode ser isso também, tá? Eu também posso fazer um trabalho que na verdade a gente chama de regressão. Então eu regredi a uma experiência passada, regredi à infância, até mesmo regredi ao útero através das hipnoses. A gente tem várias experiências, incontáveis experiências de regressão ao útero, onde as pessoas têm consciência, mas nessa etapa, às vezes no útero, são formadas ideias, experiências, crenças que a pessoa leva para o resto da vida. E às vezes essas experiências geram adoecimentos, geram síndrome do pânico, geram depressão, geram ansiedade,
porque a pessoa acaba que recebe do pai, da mãe ou de alguma experiência que eles viveram, uma experiência muito marcante. E como essa experiência está lá no inconsciente, está lá na consciência mais profunda, acaba que a pessoa não consegue se libertar e ela recria esse padrão muitas e muitas vezes na sua vida, tá certo? Então, a ideia é que a gente descubra sim o que é que pode estar causando algum problema, mas muitas vezes, por mais que a gente volte para o passado, esse voltar para o passado ele não já é uma cura significativa. Então eu gosto muito da ideia da hipnose como focada ou no aqui e agora, ou então focada até mesmo no futuro. Não num futuro ideal, absoluto, mas num futuro desejado, no sentido de trazer ideias, de trazer imagens, para que a pessoa possa ter alguma perspectiva de se tornar um ser humano melhor. Não qualquer coisa, mas sim a partir dos seus dons, dos seus talentos, já do seu potencial como ser humano. Então, cada pessoa tem um potencial. Não adianta você querer que uma pessoa que tem um potencial, por exemplo, para matemática, para física, se torne um grande artista. Não adianta você querer que uma pessoa que tenha uma inteligência corporal, por exemplo, se torne um grande matemático, né? Então, na verdade, a ideia é que a gente utilize nesse caminho de desenvolvimento os dons e talentos de cada pessoa, as inteligências de cada pessoa, para que ela possa desenvolver esse potencial e assim servir a humanidade com o melhor dela, né? Tem um autor muito interessante que não tem nada a ver aqui com hipnose, mas que é importante a gente trazer nesse momento, que é o Howard Gardner. Ele desenvolve a ideia de inteligências múltiplas, tá certo? E ele vai justamente trazer essa ideia de que nós temos várias inteligências. A gente tem a inteligência cognitiva, que é a nossa inteligência racional, lógico-matemática. A gente tem a inteligência relacional, a gente tem a inteligência musical, a gente tem a inteligência corporal, a gente tem a inteligência interrelacional, que seria essa ideia de voltar para si mesmo, voltar para o autoconhecimento. Então a gente tem várias inteligências e a gente desenvolve na nossa sociedade, que é uma sociedade baseada no medo, a seguinte ideia: se o meu filho, por exemplo, ele tem muito conhecimento em línguas, em idiomas, ao invés de eu desenvolver, de colocar ele em mais cursos de línguas, de idiomas, eu acabo contratando um professor de matemática, que seria a dificuldade dele, para que ele depois ele não tenha, digamos assim, nenhuma dificuldade na vida. É claro que num certo nível um equilíbrio entre as inteligências é necessário, tá certo? Mas muitas vezes por medo a gente não desenvolve o nosso potencial, a nossa principal ferramenta, o nosso principal dom e talento. E aí é claro, uma pessoa que passou a vida toda escutando dos pais, da família, da sociedade, que não é para ela desenvolver aquele dom, aquele talento dela, ela depois vai crescer e vai se transformar em um adulto que vai ter algum processo de adoecimento, algum processo patológico, seja ansiedade, pânico, depressão, seja algum outro transtorno que possa se desenvolver justamente por causa disso, porque ela tinha um dom, tinha um talento, tinha todo um potencial a desenvolver, e esse potencial ele fica reprimido por essa sociedade que muitas vezes é baseada no medo, né? Então a ideia é que a gente possa, a partir de tudo isso que a gente está conversando, desenvolver muito mais os nossos dons, talentos, potenciais internamente, tá bom? Falando um pouquinho mais de hipnose, a hipnose ela acontece em 3 níveis, tá certo? O primeiro nível da hipnose é aquilo que a gente chama de indução. O que é que seria indução? Indução seria um primeiro estágio da hipnose em que a gente traz padrões, traz ideias, traz imagens para que a pessoa entre nesse estado de relaxamento mais profundo, tá certo? Então eu gosto de fazer essa indução pedindo para a pessoa respirar fundo, colocando uma música, colocando a pessoa às vezes para sentar ou deitar numa posição confortável, tá certo? Mas existem outras formas de hipnose também. Existe a indução através, por exemplo, do pêndulo, né? Aquela ideia que vocês conhecem, né? Existe também a possibilidade de a gente fazer com que a pessoa inspire e feche os olhos, expire e abra os olhos, inspire e feche os olhos, expire e abra os olhos. Existe a ideia de colocar a pessoa em alguma posição
digamos assim, um pouquinho desconfortável, difícil, e aí isso faz com que a concentração dela mude. Então, assim, na verdade, a ideia da indução é a ideia de você levar a pessoa a um estado de concentração diferenciado, para que nesse estado de concentração diferenciado você possa inserir scripts, padrões, desenvolver esse estado hipnótico, tá certo? Muitas vezes, quando a pessoa está numa situação aí de uma emoção mais forte, ela também entra nesse estado hipnótico, né? Porque a gente vai já falar um pouquinho aí dos estados mentais, beta, alfa, delta, teta. Mas o que é que acontece? Por exemplo, quando a pessoa tem um acidente, quando a pessoa está num grave estado de dor, ou até mesmo de medo, de pânico, de susto, muitas vezes aquilo que ela escuta se torna uma crença, um padrão muito forte dentro dela. Então, se a pessoa, por exemplo, é uma criança que toma um susto e nesse susto ela recebe alguma experiência, alguma informação negativa, ela acaba registrando isso de uma maneira muito profunda e isso às vezes vai se transformar num grande limitador da vida dela no futuro, tá certo? Mas por outro lado, por exemplo, se você é um profissional, se você trabalha com hipnose e você encontra uma pessoa numa situação de sofrimento, de dor, de doença, ou até mesmo assim uma pessoa vítima de algum acidente grave, ela está ali num estado muito suscetível também a entrar nesse estado de hipnose mais rápido. E aí, claro, você vai utilizar a hipnose como uma ferramenta para promover saúde, paz e bem-estar para aquela pessoa, tá certo? Depois dessa primeira fase, que é a indução, a pessoa entra numa segunda fase que seria o desenvolvimento. Qual seria a ideia do desenvolvimento? Seria a ideia de nós entrarmos com os scripts hipnóticos, seriam padrões de frases, padrões de pensamentos, de ideias, de metáforas hipnóticas para aprofundar a pessoa nesse processo hipnótico. Seria o desenvolvimento seria a fase maior realmente da hipnose, fase que levaria mais tempo, digamos assim, e é nessa fase em que a gente vai trazer metáforas baseadas às vezes na intuição, na experiência do terapeuta, às vezes também naquilo que a pessoa está querendo trabalhar. Então a gente vai trazer metáforas para que a gente promova essa transformação, seja essa transformação uma melhoria de saúde, uma cura, seja essa transformação de alguma crença, de algum bloqueio, tá certo? Seja até mesmo através de inserir alguma capacidade, alguma competência nova que aquela pessoa gostaria de desenvolver, tá bom? E aí quando a gente vai terminando essa fase do desenvolvimento, a gente não pode simplesmente acordar a pessoa de uma hora para outra. A gente também tem que entrar numa outra fase intermediária que a gente pode chamar aí de fechamento, pode chamar de conclusão, em que a gente vai aos pouquinhos despertando essa pessoa, fazendo ela voltar a ter consciência da respiração, voltar a ter consciência do corpo. A gente pode fazer uma contagem e no final dessa contagem pedir para a pessoa despertar, tá bom? Então você está entendendo aí mais ou menos que a ideia de fazer uma hipnose seria colocar a pessoa em um estado de indução, depois a gente trazer o desenvolvimento com os scripts, com as metáforas hipnóticas, depois a gente fazer um fechamento, que é ir trazendo a pessoa de volta, né, para esse despertar, tá bom? E aí a gente vai desenvolver daqui a pouquinho as ideias, então, dos níveis mentais, tá certo? Para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre como funcionaria, então, esse trabalho aí da hipnose, tá bom? Vamos então continuar falando aqui sobre hipnose numa visão sistêmica. Eu vou trazer então agora para vocês a ideia de estados mentais, que seriam estados beta, alfa, teta e delta, tá certo? E o que é que eu preciso informar para vocês que é muito importante para a gente compreender isso? O primeiro estado mental seriam as ondas beta, elas acontecem entre 14 e 30 Hz mais ou menos, que é o nosso estado de consciência normal. Nosso estado de consciência quando a gente está alerta, quando a gente está em vigília, tá certo? Então, quando nós estamos acordados, o nosso padrão de ondas cerebrais é um padrão bem agitado normalmente, né? Com ondas bem curtas e bem rápidas, tá certo? Recomendo a vocês procurarem um pouquinho aí alguma imagem na internet que traga um pouquinho esses padrões mentais, tá certo? Você coloca imagem, consciência, beta, alfa, teta, delta, que você encontra algumas imagens que trazem isso para você, tá bom? Quando a gente entra no estado alfa, o que é que seria o estado alfa?
Muitas vezes a gente escuta, né, as pessoas falando que eu estou em alfa, né? Quando a gente entra num estado de relaxamento. Seja quando você está numa experiência física de relaxamento, através de uma massagem, por exemplo, ou através de uma experiência em contato com a natureza, numa praia, numa serra, tomando um banho de cachoeira, por exemplo. Quando você faz isso, você entra no estado alfa, tá certo? E o que é que acontece com suas ondas cerebrais? Elas estavam muito rápidas no estado beta, entre 14 e 30 Hz, e elas caem para uma faixa de frequência que elas ficam mais lentas, tá certo? Seria entre 9 e 13 Hz, tá bom? Então, é um estado em que você está ali alerta, está ali ainda presente, mas você está num estado já de relaxamento, de bem-estar. E aí a ideia é que através da indução da hipnose, a gente entra nesse primeiro estado, que seria o estado alfa, tá certo? Às vezes os primeiros scripts, os primeiros padrões de metáforas de desenvolvimento da hipnose acontecem já nesse estado alfa e eles já trazem uma promoção de uma mudança significativa, porque nesse estado alfa a nossa mente ela já está mais suscetível, tá bom? O estado alfa também acontece naquele estado em quando a gente está dormindo, que a gente entra num relaxamento, tá certo? Ou então naquele estado quando a gente acabou de acordar, mas a gente ainda está ali um pouquinho, né, com vontade ali de permanecer na cama, um pouquinho de preguiça, aquele estado às vezes que muitas pessoas relatam experiências de ter alguns sonhos, algumas imagens, algumas ideias também nesse estado, que é justamente um estado em que ocorre uma comunicação maior entre o consciente e o inconsciente, tá certo? Mas é um estado ainda em que você está presente, sua mente consciente ela está ali presente, tá bom? Vamos então falar no terceiro estado, a gente falou no beta, no alfa, o próximo estado seria o estado teta. Nesse estado as nossas ondas cerebrais elas já se tornam muito mais lentas, é um estado que acontece entre 4 e 8 Hz, tá certo? E é o estado teta é o estado do nosso sono profundo em que a gente tem sonhos. Então, sono profundo com sonhos acontece nesse estado teta, tá bom? Esse estado teta, normalmente, quando a gente vai fazer uma hipnose, uma experiência aí mais profunda, é o estado em que a pessoa se depara com experiências que foram reprimidas, seja na infância, seja no útero, né? No útero, na verdade, essas experiências não foram nem reprimidas, elas foram desenvolvidas na consciência, mas não tinha um eu consciente ali para viver essa experiência. O nosso eu consciente só vai se desenvolver depois, lá pelos 2, 3 anos de idade, que é quando a criança, não sei se você já viu uma criança pequena, né? Imagine uma criança pequena chamada João e ela fala assim, o João está com fome, ela não fala eu estou com fome, né? Então quando ela tem ali uns 3, 4 anos de idade é que essa experiência do eu ela se concretiza de uma maneira mais forte e ela começa a falar eu estou com fome. Então nosso eu, a nossa consciência, digamos assim, numa continuidade maior, ele se desenvolve nessa fase, 2, 3 anos de idade. Mas até lá, a gente tem aquilo que o Jung chamava de ilhas de consciência, tá bom? Então, o estado teta é um estado em que essas experiências mais profundas vêm à tona. E muitas vezes a pessoa tem essas experiências mais profundas, tá bom? O último estado que a gente precisa falar é o estado delta, que é o estado do sono profundo. É um estado de ondas praticamente quase já em linha retas, com poucas ondulações, ocorre aí entre 1 e 3 Hz, e é o estado do sono profundo onde a gente não tem sonhos. É o estado que alguns profissionais, alguns médicos, não sei se você já viu alguma coisa sobre isso, chamam de movimento rápido dos olhos, que é o sono REM. É um sono fundamental para que a gente tenha a sensação de realmente ter tido uma noite reparadora. E muitas pessoas, devido a estados de ansiedade, por exemplo, às vezes não conseguem entrar nesse estado profundo. Então acontece da pessoa passar a noite toda dormindo, mas ela ainda acorda com a sensação às vezes de cansaço, de irritação, de falta de energia,
porque ela não se permitiu, devido à ansiedade, devido a uma mente muito agitada, entrar nesse estado de sono profundo. Então, para esse tipo de pessoa, essas experiências com a hipnose seriam bem interessantes para promover essa saúde, essa cura, esse relaxamento mais profundo, tá? Mas é muito importante também a gente ter o conhecimento de como funciona a nossa mente, para que a gente não deixe que essa mente se torne uma mente cada vez mais agitada, absoluta nas nossas vidas, tá certo? Muitas pessoas têm a ideia, para mim, equivocada de que nós somos a nossa mente, nós somos os nossos pensamentos. Essas pessoas, elas se identificam com seus pensamentos e elas acreditam que tudo aquilo que passa na nossa mente sou eu, né? Então, se eu penso alguma coisa, sou eu que estou pensando aquilo ali, certo? E é meu papel como profissional orientar você que acredita nisso, que na verdade não é bem assim, tá bom? Eu sou, na verdade, a consciência que está prestando atenção em tudo isso que acontece, tá bom? Mas, por exemplo, imagine um sono, né? Um sono quando você tem um sonho e você se lembra depois. A sua mente consciente, seus pensamentos não estavam ali. Por isso que muitas vezes você só se lembra do sonho quando você acorda. Mas você estava consciente. Por isso que, de alguma forma, alguma parte sua conseguiu registrar aquilo ali que você sonhou, tá bom? Então, a consciência, ela atravessa os nossos vários processos mentais, seja de vigília, seja de sono, seja de relaxamento, que é o que acontece através aí da hipnose, das terapias, seja também através de outros estados, por exemplo, quando a gente fala desses estados em que a gente tem acesso lá da nossa gravidez, a gente não tinha ali o eu consciente, mas a gente tinha a consciência, né? E a consciência, no sentido maior, ela registra as nossas experiências, tá bom? Essa consciência maior que eu estou falando, ela é como se fosse a união da nossa mente consciente com a nossa mente inconsciente. Essa consciência maior é o que nós realmente somos, tá bom? Ela funciona também como se fosse um observador, uma observadora que existe internamente e que observa as nossas experiências de vida, que está presente nas nossas experiências de vida. Se você analisar bem a sua vida hoje, as coisas que você acredita, as coisas que você faz, muitas vezes são um pouquinho diferentes das coisas que você acreditava e fazia 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, assim, mas você sabe também que tem alguma continuidade, né? Que continuidade é essa? Se hoje eu sou uma pessoa diferente do que eu era, né? Em alguns raros casos isso não acontece, as pessoas se sentem às vezes a mesma pessoa, mas em muitos casos isso acontece. A pessoa hoje ser uma pessoa totalmente diferente do que era 20 anos atrás, por exemplo. Quando isso acontece, é uma prova justamente disso que eu estou trazendo, de que o nosso eu consciente se modifica, mas a nossa consciência maior, ela tem essa ideia de continuidade, tá bom? Então nós passamos por várias transformações na vida, isso é normal, saudável, isso é até esperado pelos profissionais aí da psicologia, do desenvolvimento humano, mas tem algo que permanece, né? E o que é esse algo? E aí é justamente essa ideia que eu estou trazendo para você. Então, nós muitas vezes, dentro da nossa consciência, nós somos atravessados por pensamentos negativos, por exemplo. Eu tenho muitos pacientes, muitos clientes que vêm me relatar esse problema que tem de administrar essa grande quantidade de pensamentos negativos que nós temos, não é? E eu queria dizer para você que você não é os seus pensamentos, tá bom? Agora, a nossa mente, ela tem uma grande capacidade que é de ampliar tudo aquilo que a gente se foca, tá bom? Então, se eu tenho um pensamento negativo, às vezes até mesmo junto com um sentimento de medo, de ansiedade, de alguma preocupação, por exemplo, quando eu me foco naquilo, acaba que a minha mente traz mais e mais pensamentos com aquele mesmo formato, tá entendendo? Então, por exemplo, se eu tenho uma preocupação, né, como é que eu vou conseguir pagar as contas no final do mês, né? Junto com essa preocupação eu tenho um pensamento, junto com esse pensamento eu tenho um sentimento de medo. O fato de eu estar trazendo essa imagem para minha mente vai gerar muito mais pensamentos desse tipo, tá certo? Então a ideia é que você possa, através de um processo aí de hipnose, por exemplo, transformar essas crenças, essas ideias negativas que muitas vezes a gente instala, tá bom? Nossa sociedade, através dos meios de comunicação, também impressionam muito a nossa mente com ideias de violência, de falta de segurança pública,
de que nós corremos perigo, e tudo isso num certo nível é verdade, mas no outro nível também, quando a gente dá muita atenção a isso, acaba gerando uma série de imagens negativas, pavorosas, que vão trazer adoecimento para a nossa mente, tá bom? Então a gente precisa se libertar dessas imagens que a grande mídia traz para nós, e a gente precisa trazer a ideia de que a nossa mente ela vai produzir mais e mais imagens de acordo com aquilo que a gente vê, né? Então se você começar a aproveitar melhor o seu tempo para ver palestras no YouTube, para ver vídeos sobre autoconhecimento, sobre bem-estar, sobre espiritualidade, se você utilizar a sua mente de uma maneira positiva, sua mente vai gerar estados mentais mais saudáveis, com mais qualidade de vida, tá certo? Então eu queria trazer uma grande compreensão, uma compreensão muito importante, que é a seguinte: toda vez que a gente escuta algo, na verdade, esse algo é uma sugestão, né? Então se a pessoa traz para você uma história negativa, aquilo ali é uma sugestão. Se a pessoa traz para você uma história positiva, de vitória, de sucesso, de vencer bloqueios internos, de viver um nível melhor de realização, isso também é uma sugestão, tá certo? E nós temos o poder, através desse conhecimento que eu estou passando para você agora da hipnose, nós temos o poder de escolher quais são de verdade as sugestões que eu vou querer colocar na minha vida. Muitas vezes, como eu estou dizendo, através de um processo de mais inconsciência, de não saber como é que funciona a nossa mente, a gente acaba recebendo sugestões negativas, de medo, de doença, de violência, de pânico, e tudo isso toma uma proporção muito maior na nossa mente, de preocupações, de ansiedades, de fobias, tudo isso toma uma proporção muito maior na nossa mente, e a nossa mente tem essa capacidade de aumentar aquilo que eu me foco, não é? Então, qual é a ideia que eu estou trazendo para você? É que através da hipnose a gente tem o poder de se deshipnotizar de todos esses padrões que a gente acaba recebendo da nossa família, da nossa sociedade, dos meios de comunicação em massa, tá certo? Então a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem o poder, a gente também tem o dever de nos deshipnotizar, de tomar consciência desses processos mentais que acontecem conosco e saber que tudo aquilo que acontece dentro da nossa mente é responsabilidade nossa. Sim, é responsabilidade nossa saber que se eu estou ali desenvolvendo um processo de medo, de ansiedade, de preocupação, aquilo ali vai trazer mais estados mentais negativos. Se eu estou desenvolvendo um processo ali depressivo, de tristeza, de negatividade, aquilo ali pode desencadear realmente uma depressão, um estado mais grave, né? E eu tenho a responsabilidade de mudar a minha mente. Eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que a pessoa num estado às vezes grave, de pânico ou de depressão, ela pode facilmente mudar a sua mente, não. Mas é um processo, tá certo? Processo de autoconhecimento, processo de conhecer como a minha mente funciona, saber que eu não sou a minha mente, eu não sou os meus pensamentos, eu não sou as minhas emoções, eu sou a consciência onde tudo isso está contido. E eu tenho o dever de me conhecer para que eu possa gerar essa transformação, tá certo? Muitas pessoas vão ao psicólogo, por exemplo, né? Como eu disse para vocês, eu sou psicólogo também, e as pessoas vão às vezes ao psicólogo querendo que o psicólogo passe um remédio, ou então que o psicólogo faça alguma espécie de processo, de mágica, para que elas possam mudar, não é? E essa ideia da mudança imediata, ou da mudança através de uma ferramenta, como um medicamento, por exemplo, é uma ideia que está muito enraizada na nossa sociedade, e a gente precisa transformar isso dentro de nós, tá certo? Na verdade, a mudança é algo que sim, pode acontecer de uma maneira imediata, tá certo? Em relação a alguns fatores potenciais e pontuais, como, por exemplo, um trauma. A pessoa que tem um trauma, ela pode passar por um processo de hipnose e ela tem uma mudança rápida e profunda, tá certo? A pessoa que tem uma crença negativa em relação a dinheiro, em relação a relacionamento, ela pode passar por uma hipnose e passar por uma mudança rápida, profunda e constante, uma mudança que não vai depois, digamos assim, perder o seu efeito, né? Mas a gente tem que desenvolver a ideia de que a nossa saúde integral, a nossa cura, o nosso desenvolvimento tem que ser algo constante na nossa vida. Então tudo isso que você está recebendo agora é justamente ferramentas, ideias para que você compreenda
que cabe a você e somente a você o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual, tá certo? Então, por mais que você procure profissionais para lhe ajudarem nesse processo, o psicólogo, o terapeuta, o coach, qualquer outro profissional de desenvolvimento humano, ele não vai ser um mágico que vai promover todas as mudanças automaticamente para você, tá bom? Inclusive, se você tiver propagandas nesse sentido, é importante você desconfiar. E aí vem o papel da hipnose de nos deshipnotizar também dessas propagandas, dessas promessas mirabolantes que a gente vê às vezes no mercado e que na verdade são formas, né, de colocar a gente num estado hipnótico e de entrar, né, num processo que às vezes não vai nos libertar, vai às vezes nos prender, seja uma escola, seja um professor, né? Então a gente tem que na verdade se libertar de tudo isso, utilizar a hipnose como uma ferramenta para a nossa libertação, tá certo? E por acreditar nisso que eu estou fazendo esses vídeos, por acreditar nisso que eu estou colocando para você esse conhecimento para que você saiba como funciona a sua mente e no final das contas quem é você, ser humano, tá bom? Nós somos muito mais do que aquilo que pregam as propagandas, do que aquilo que prega a grande mídia, tá certo? E quando a gente às vezes está preso nesses padrões de pensamentos, de crenças, de ideias, dentro de um sistema todo de crenças, de paradigmas, a gente acaba preso sem saber como encontrar uma vida mais significativa, tá bom? Então eu estou passando todas essas informações justamente para que a gente compreenda que a gente tem que sair disso, a gente tem que sair do comum, do usual, a gente tem que pensar e inovar na nossa forma de pensar, de sentir, de ver a nossa vida, de ver a nós mesmos, e a gente tem que trazer essa ideia da responsabilidade de transformar as nossas vidas. Então o grande objetivo da visão sistêmica, da hipnose, do autoconhecimento, das terapias e técnicas que eu vou trazer aqui para vocês, é justamente que a gente possa compreender isso, tá bom? Que cabe a cada um de nós o nosso desenvolvimento contínuo, a nossa melhoria contínua, a nossa busca contínua por novos níveis de paz, de saúde, de bem-estar, de realização. E se você ficar esperando que alguém traga isso para você, se você ficar esperando alguma cura mirabolante da ciência, da medicina, da psicologia, essa cura, às vezes, né, vai ficar cada vez mais difícil disso acontecer. Mas se você entra num processo de autoconhecimento, de transformação de crenças, de reprogramação mental, de transformação da sua mente mais profunda, você entra num processo realmente de libertação que vai ser muito maior. Isso não significa que seja uma libertação absoluta, nem que você nunca mais vai precisar de um profissional, não. Muitas vezes a gente precisa e a gente pode ter um profissional, um coach, um terapeuta, um psicólogo que nos ajude, sim, nesse processo de libertação. Até mesmo um mentor espiritual, um mentor que nos ajude com a sua experiência de vida a nos conhecer de uma maneira melhor, tá certo? Mas a gente precisa também ter a nossa iniciativa, a nossa proatividade de buscar esse nosso potencial de realização, tá bom? Então, por esse momento era isso, eu vou encerrando por aqui o nosso vídeo sobre hipnose numa visão sistêmica e eu vou trazer novas ideias através desse projeto Jornadas para que a gente possa desenvolver esse potencial em nossas vidas. Muita luz a todos, tudo de bom, até a próxima!